Bom, vamos à nossa segunda semana aqui no estudo da Lei 11.101 e hoje nós iremos falar a respeito da recuperação judicial. Essa recuperação judicial, ela não visa simplesmente a satisfação dos credores, ela visa o quê? A manutenção da atividade empresarial, da fonte produtora, da fonte geradora de empregos, da função social da empresa, que é um princípio constitucional. Então, essa recuperação judicial, ela tem por objetivo manter essa atividade econômica em funcionamento, tentar salvar a empresa. Mas, para que haja esse salvamento, é necessário que a empresa seja viável, que haja possibilidade de salvamento desta empresa. E a verificação dessa viabilidade deverá observar alguns critérios, alguns requisitos. O primeiro critério a ser observado é a relevância social e econômica desta atividade empresarial para a cidade, para o contexto social onde ela está inserida. A segunda situação é como é que é a situação econômica, qual que é o faturamento dessa empresa, qual que é o ativo, qual que é o passivo, qual que é o nível de endividamento dessa empresa. Diante desta situação, vai poder se aferir se essa empresa é viável ou não. E os próprios requisitos para a aprovação, do plano de recuperação judicial também poderão sanar essas dúvidas que a gente vai ver daqui a pouco. A primeira coisa, outra situação que a gente precisa entender a respeito da recuperação, está lá no artigo 61, é que o plano de recuperação judicial, pela disciplina da lei neste artigo, ele vai ter um prazo máximo de 2 anos. Então, a duração da recuperação judicial será no máximo 2 anos. Pode ocorrer que o parcelamento, que o reescalonamento da dívida contratada com os credores, que foi aprovado neste plano de recuperação, exceda este prazo. O importante aqui é você ter em mente que a recuperação em si, ela vai ter o prazo de 2 anos. Se esse parcelamento for posterior a esses 2 anos e se porventura houver um inadimplemento, se esse devedor deixar de pagar uma dessas prestações posteriores a esse prazo de 2 anos, não será possível converter a recuperação numa sentença de falência, porque, como a gente já mencionou, o prazo máximo é 2 anos. Então, ultrapassado o prazo de 2 anos e se ainda restar prestações, o credor terá que entrar com a execução normal, Executa e se não houver a frustração dessa execução, ele entra com pedido de falência nos moldes do artigo 94, como a gente já viu anteriormente. Bom, então como a gente já estava falando, além daquelas questões sobre a viabilidade, existe o quê? O artigo 48, aquele que a gente já citou lá na recuperação judicial, extrajudicial, desculpe, em que era necessário o empresário estar há 2 anos, estabelecido há 2 anos na atividade econômica. Tá? O artigo 48, que a gente tomou emprestado, eles são os requisitos da recuperação judicial que nós estamos tratando agora. Mas também são requisitos utilizados pela recuperação extrajudicial por força do artigo 161. Então, aquela mesma história, tem que estar pelo menos 2 anos envolvendo atividade empresarial, não ser falido, não ter tido há menos de 5 anos deferido um pedido de recuperação judicial, dentre outros. Então, esses são os requisitos gerais. Só que o artigo 51, ele vai trazer outros requisitos, que é o quê? Os requisitos no que tange à documentação. Então, este empresário vai ter que demonstrar a viabilidade da empresa entregando os documentos contábeis dessa empresa, no que se refere aí ao relatório, ao balanço patrimonial do ano do pedido dos 3 últimos exercícios, o fluxo de caixa que vai poder aferir qual que é o fluxo de caixa vai retratar qual que é a diferença entre entrada e saída de recursos dessa empresa. Com base nisso, ele joga essa projeção para frente, ele é capaz de perceber qual que é a capacidade de pagamento deste empresário.
Além disso, deverá apresentar também, dos últimos 3 exercícios do ano do pedido, o demonstrativo de resultados. Então, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e o fluxo de caixa são os documentos que vão também aferir esta viabilidade. Então, o juiz, né, do pedido de homologação, do pedido de recuperação extrajudicial, vai ter, né, à sua disposição peritos para analisar se esta atividade é viável ou não. Então, outro assunto, outro fator importante deve ser observado da recuperação judicial é a respeito da convolução da recuperação judicial em falência. E o que seria convolar? Seria simplesmente converter essa recuperação judicial em uma sentença declaratória de falência. E o artigo 73 da Lei 11.101 vai determinar as situações em que vai ocorrer essa convolução. Primeiro, a não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, conforme a própria lei determina. A não aprovação, então neste caso o plano foi apresentado, entretanto, a Assembleia Geral de Credores não concordou com os termos e com as propostas para pagamento dessas dívidas. Além da não apresentação e da convolução, que seria a não apresentação do plano, ou a apresentação e não aprovação pela Assembleia Geral de Credores, nós teríamos também o descumprimento do plano de recuperação. Então, o plano foi apresentado, o plano foi aprovado pela Assembleia, entretanto, o devedor não conseguiu cumprir os próprios termos que ele estabeleceu no plano. Aí, o administrador judicial pode requerer, né, ele é um dos legitimados a requerer que esta recuperação seja convolado em uma sentença declaratória de falência. Ok, né?